Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amém, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Somos gratos a Deus por mais um momento, mais oportunidade, mais um dia que Ele nos concedeu de estar aqui adorando o santo nome dEle. Amém, meus irmãos? Como eu falei para os irmãos, que eu estaria orando nesse período. É claro que quando Deus me falar algo aqui que não seja oração, eu vou estar falando. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos. Salmos 35, que diz, o título é Castigo dos Adversários. Aqui em Salmos 35, o salmista Davi, ele disse, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam, embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor, torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Aleluias, glórias a Deus. Então, meus irmãos, eu estou muito alérgica novamente, irmãos, sendo medicada, mas está um pouco complicado. Mas enfim, irmãos, estou aqui para a glória de Deus. Irmãos, aqui o salmista Davi, a oração que ele fez foi essa, contendem, Senhor, com os que contendem comigo. E o que eu falei para os irmãos, eu venho falando para os irmãos, nós temos que pedir também, irmãos, que Deus intervir na nossa causa, Deus intervir em nosso favor, porque nós irmãos, nós não podemos nada, mas Deus, Ele pode todas essas coisas. Acender a luz aqui, irmão, para ver se estava acesa, Jesus. Nós temos que pedir intervenção divina, irmãos, porque nós sozinhos nós não conseguimos nada. O inimigo vem, irmãos, ele vem nos confrontar, ele vem nos afrontar. Ele fica, irmãos, nos vigiando 24 horas, procurando uma brecha. E ele conhece, irmãos, as nossas falhas. Ele sabe que nós estamos apegados. E é por isso que eu falo para os irmãos, reflita, leia Salmos 35 e reflita sobre o que Davi falou. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Olha só, irmãos, aqui no versículo 7 diz, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. E que eu falo para os irmãos, não é que nós vivemos contendendo com ninguém, não, é porque o inimigo, irmão, ele é sujo mesmo. E aquele que está fazendo a vontade de Deus, irmãos, ele está propício a isso. Aquele que está fazendo a vontade de Deus é esse que o Satanás ele quer derrubar. Porque como eu já falei, aquele que está lá fora, ele já faz a vontade do diabo. E o diabo não vai lutar contra ele. O diabo vai lutar contra aquele que está seguindo o caminho do Senhor. Como eu falei para os irmãos, nós temos, irmãos, que buscar a cada dia, a cada instante da nossa vida, porque o Satanás ele não brinca. O Satanás ele não dá folga. Ele não cansa, irmãos. Ele não cansa porque ele é espírito. Ele não come, ele não dorme, ele não bebe, ele se alimenta do nosso pecado. O nosso pecado que dá força para ele continuar. Porque acha que aquelas oferendas que as pessoas fazem, eu quero prejudicar tal pessoa, você tem que fazer uma oferenda, vai colocar aquela oferenda lá, acha que o diabo vai comer? Não, aquilo lá, formiga, cachorro, sei lá o que vai comer, mas aquilo o diabo não vai comer não, o diabo não bebe cachaça não, o diabo quer ver nós beber cachaça. O diabo quer ver nós na destruição. Porque ele não vai comer aquela oferenda que está lá, ele não vai beber aquela cachaça não.
Aquele dinheiro que eles oferecem lá, ele também não quer. O que ele quer é destruir a nossa vida, o que ele quer é ganhar a nossa alma. Mas aqui o salmista Davi nos deixa bem claro, irmãos, né? O salmista Davi nos deixa bem claro. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Irmãos, os salmos todinhos são palavras maravilhosas, palavras que nos edificam, palavras que nos alerta. Não que as outras passagens da Bíblia, a Bíblia toda, não seja importante para nós, mas reflita o livro que eu reconheço como palavras de livramento, que é na verdade é uma oração, irmãos. É o livro de Salmos. Porque o Satanás, irmãos, eu não venho brincando, não. Eu não venho brincando. O inimigo, sem causa, ele abre cova na nossa vida, ele abre cova para nos sepultar, para nos jogar naquela cova sem causa nenhuma. Está achando que o inimigo está querendo a nossa riqueza, né? Quem tem riqueza, quem tem dinheiro, quem tem carro, quem tem tudo que deseja ter aqui na terra, acha que o diabo está querendo, não, ele quer a nossa alma. A inveja dele, irmãos, não é do que nós temos, não. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Tudo que tem aqui no mundo, irmãos, Deus entregou para a mão do diabo. Deus entregou para o diabo. Eu acho que o diabo está querendo o que a gente tem de bens materiais. Não, a inveja dele. A inveja dele contra nós é porque nós vamos morar no céu. E ele não tem mais como voltar. Não tem mais nada que ele faça, que ele possa voltar para o lugar de onde ele foi lançado. Então é por isso que ele usa pessoas e pessoas. As pessoas dão brecha. As pessoas invocam a ele. As pessoas dão brecha para ele. Como eu vejo vários vídeos aqui, pessoas de dentro da igreja, irmãos, trabalhando dentro da igreja, diz que está servindo a Deus, mas servindo Satanás, irmãos. A gente hoje tem que vigiar, irmão, de todos os lados. Porque não é só lá no mundo que tem os macumbeiros feiticeiros, não, irmãos. Dentro da igreja também tem. Eu falei para os irmãos, meu primeiro ministério era um terreiro de macumba. Não era uma casa de Deus. Mas foi ali, irmãos, que Deus me levou. Mas quando ele viu que eu não ia suportar aquele lugar, ele me tirou para um lugar neopentecostal. E foi nesse segundo lugar onde eu conheci o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, onde eu servi o Jesus de espírito, em espírito e verdade. Foi nesse lugar que eu conheci Jesus de verdade. E eu fui chegando naquele lugar, eu me batizei. E nunca me arrependi, irmãos, nunca me arrependi. Então nós temos que ficar atentos, irmãos, porque dentro da igreja também tem o servo do diabo. Tem o servo de Deus, mas também tem o servo do diabo, irmãos. E aqueles que se levantam contra nós, irmãos, é porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus, eles não têm temor a Deus, eles não estão nem aí para a salvação deles. Eles não querem saber para onde a alma deles vai, eles querem saber de derrubar aquele que quer servir a Deus em espírito e verdade. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que muitos estão servindo a Deus de aparência, porque a palavra de Deus mesmo fala. Me adora com a boca, da boca para fora, né? Porque o coração está cheio de ódio, tá cheio de mágoa. São a raiz da amargura que está dentro do seu coração. E por isso, irmãos, nós temos que vigiar bastante. Afastar de certas pessoas, certas amizades. Eu conheço uma pessoa aqui, irmãos, há um tempo. E eu orei por essa pessoa quer ficar na minha cola. E não é assim, eu oro, mas cada um tem que seguir o seu caminho. Não é ficar atrás de mim, não é entregar a sua cruz para mim. E ontem eu em oração, eu levantei no meio da madrugada e fui pro joelho, fui orar. E ali eu enxerguei um demônio sentado na porta da casa daquela pessoa com ódio de mim. Por quê? Porque eu orei e falei, Senhor, afasta a pessoa da minha vida. Irmãos, ela tem mais de 60 anos, nunca subiu o monte, não tem vontade de subir ao monte. E eu aqui, irmãos, querendo subir ao monte, mas não tem com quem ir, não tem em quem confiar para subir o monte. Ela disse, irmã, eu tenho tantos anos, irmã, e nunca subi o monte. Mas por que nunca subiu? Porque não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com a palavra de Deus, não está nem para a salvação, está indo para a igreja de aparência. E quantas pessoas que eu vejo assim, irmãos? Quantas pessoas que eu vejo assim, não é só ela não. E tem pessoas também que sobem o monte, irmãos. Mas sobe o monte de aparência. Sobe o monte porque alguém está indo, eu vou para ver o que vai acontecer lá. Eu estou indo para dizer que eu sou cristão. Existe de tudo nesse mundo, irmãos. Coisa que nós não esperamos, irmãos. Existe. E nós ainda vamos ver coisas, irmãos. Nós ainda não estamos vendo nada, irmãos.
Quando Jesus apertar a corda mesmo, irmãos, nós vamos saber quem é quem. Quando Jesus apertar a corda, irmãos, nós vamos saber quem é cristão e quem não é. Irmãos, Deus havia me dito em 2023 que ele ia limpar o altar, ele ia fazer uma limpeza dentro das igrejas, está fazendo, irmãos. Ele disse, uns vai descer a sepultura, eu sei que eu já falei isso aqui. Uns vai descer a sepultura, outros vai descer do altar e outros eu vou arrebatar. E isso a gente está vendo dia após dia. Ou de uma forma ou de outra a gente está vendo. Irmãos, nós temos mais... Perdão, irmãos, que é horrível isso. Mas enfim. Irmãos, nós temos que cada vez mais, irmãos, nos reconciliar, nos diminuir na presença de Deus, não querer ser alguém, não querer ser melhor do que os outros, não querer ser como Deus, né? Como o Satanás quis ser como Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ninguém pode sentar no trono de Deus. Igual eu posso chegar no escritório de advocacia, sentar na cadeira do advogado, eu não posso. Eu não sei reger nada, eu não sei julgar nada, eu não sei nem falar, eu não tenho nem estudo. Eu não posso sentar na cadeira do advogado. Eu não posso sentar na cadeira do médico, eu não posso estar na cadeira do juiz. Eu não posso. Agora, como que eu posso querer assentar no trono de Deus? Não. Nós vamos ser arrebatados, nós vamos subir para o céu, mas nós vamos estar junto com Deus, não assentar na cadeira de Deus. A cadeira de Deus é a cadeira dele. O trono dele é santo. Irmãos, mas é assim mesmo. Irmão, me perdoe porque o nariz fica assim. É horrível isso, irmãos, horrível. Mas enfim, né, irmãos? Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos dificuldade, mas, irmãos, não é motivo para nós parar. Como eu já falei, servir a Deus não quer dizer que nós não teremos problemas, mas quer dizer que nós teremos soluções para aqueles problemas. Então, irmãos, vamos vigiar cada vez mais. Vamos, irmãos, buscar mais, apertar mais o reino na nossa vida. Vamos nos policiar, vamos entrar mais em comunhão com Deus. Vamos orar na madrugada, vamos fazer tudo conforme manda a palavra de Deus. Eu sei que nós somos falhos e pecadores. Nós nunca iremos ser perfeitos, irmãos. Todos nós pecamos. Mas nós temos que pelo menos nos esforçarmos. Como eu falei, irmãos, Deus não muda, mas Ele tem o poder de nos mudar. Pecar, irmão, errar, é inevitável. É coisa do ser humano. Mas permanecer naquele erro, naquele pecado, é uma decisão nossa. Então, irmãos, que nós venhamos, irmãos, nos consertar na presença de Deus. Que nós venhamos nos consertar na presença de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que do jeito que nós ficarmos, nós não podemos entrar no céu. Se nós ficarmos de qualquer maneira, nós não vamos chegar no céu, não. O louvor já fala, no céu não entra pecado. Não entra, irmãos. Se o céu fosse lugar de pecado, Satanás tinha ficado lá. Eu volto a repetir isso para os irmãos. Então que os irmãos reflita, leia, medita, reflita sobre Salmos 35. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando, irmãos? Porque 11, sexta-feira, irmãos, é mais uma sexta-feira 13. E nós temos que estar em oração, em vigilância, irmãos, em vigilância. Irmãos, vocês não têm noção como que o diabo está lutando contra a minha vida, porque eu estou pregando aqui contra o pecado. Irmãos, ele aparece para mim com várias caras, de várias formas, irmãos, que eu não sei explicar. Irmãos, creio que o último vídeo que eu deixei, que eu falei assim, que eu não quero marido, que a mulher, quando está solteira, cuida das coisas de Deus, mas se ela é casada, cuida das coisas do marido. O diabo tentou me atacar de várias formas para que eu fosse, irmãos, para a prostituição. Irmãos, é ataque em cima de ataque. Só que ele esquece, irmãos, que quem está comigo é maior do que ele. Quem está comigo é maior do que quem atua no mundo. Irmãos, são muitos ataques. Satanás aparece de várias formas, irmão, de várias formas para mim. Nas madrugadas eu vou para o joelho orar. A madrugada eu fui para o chão, irmãos. Fui para o chão e falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, estou aqui para te servir, Senhor. Eu não estou aqui, Senhor, para servir o diabo. Me dê força, me sustenta. Irmãos,
É muita luta, irmãos, é muita luta. Mas o que é isso, irmãos? Sabe por que muitos não permanecem na presença de Deus? Porque quando vem os ataques, eles não suportam. E se nós não estivermos revestidos, irmãos, do poder de Deus, nós não estivermos uma cobertura espiritual, nós não estivermos, irmão, debaixo da couraça o que fala em Efésios 6:10, nós não estivermos revestidos da couraça de Deus, irmãos, nós não suportamos. Eu quero falar aqui para os irmãos, que quanto mais as pessoas me criticam pelas minhas vestes, mais Deus está purificando o meu espírito, mais Deus está purificando a minha alma. Teve um dia, irmãos, foi o ano passado, eu estava arrumando a casa, quando eu cheguei nesse mesmo lugar onde eu estou aqui, nesse mesmo cômodo dessa casa, nesse mesmo cômodo, Deus disse para mim: vinde benditos do meu Pai. Irmãos, eu fiquei paralisada, eu não tive reação naquele momento. E quando foi outro dia, irmãos, eu estava aqui nesse mesmo cômodo, aqui na porta. Ele disse para mim assim: dar-te-ei a coroa da vida. E ontem, irmãos, eu em oração, ele disse assim: a couraça. Eu falei assim: a couraça da justiça. Para mim me revestir cada vez mais da couraça da justiça, irmãos. Olha, irmãos, eu não sou santa, eu sou pecadora, eu sou falha. E a gente ouvia a voz do mestre dizer: vinde benditos de meu Pai. Irmãos, eu fiquei em choque. Eu creio que essa semana ou semana passada, irmãos, não lembro. Ele disse para mim: dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, é impressionante a gente ouvir a voz do mestre. E à noite ele me disse sobre a couraça. Então eu quero falar para os irmãos, quanto mais, irmãos, nós nos santificarmos, quanto mais nós obedecermos a palavra de Deus, mais Ele limpa a nossa alma, mais Ele purifica a nossa alma, o nosso coração. Todo dia eu peço a Ele: Senhor, limpa a minha mente, o meu coração, aquilo que tiver dentro de mim que não te agrada, Senhor, retira, Senhor. Aquilo que não vem do Senhor, retira de mim, Senhor, para que eu possa alcançar a salvação eterna. Porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Tem uma passagem que fala, irmãos, deixa eu ver se eu lembro como que é. Irai-vos e não pequeis. Como que fala? À noite, irmãos, vi essa palavra para mim. Para a gente irar, a gente não pecar contra Deus. Por exemplo, alguém vem nos prejudicar, como eu estou sendo criticada pelas minhas vestes. É claro que a gente fica triste e fala: poxa, Senhor, eu estou vestindo da forma que o Senhor mandou eu vestir. Eu estou sendo criticada. Claro que eu vou ficar, irmãos, enraivecida. Mas eu não posso contender com aquela pessoa. Como eu já ouvi uma frase: eu não posso ser igual a ela e muito menos pior do que ela. É claro que eu vou ficar triste, condenando os meus vestidos, que foi Deus que me ordenou. Mas aí ontem à noite, na madrugada para amanhecer hoje, irmãos, eu falei assim: nossa. Aí veio na minha mente, quanto mais os pastores, criticam as minhas vestes, mais Deus está purificando o meu espírito, santificando o meu espírito, irmãos. Mas Deus está me revestindo das armaduras dele, mas Deus está me santificando, mas Deus está me dando graça, me dando força para continuar, irmãos. Isso aí, irmãos, que o inimigo lança contra a minha vida, é me dando um empurrão para mim ir para mais longe, para mim ficar mais forte, para mim ter mais sabedoria, para mim entender, irmãos, que nem Jesus agradou todo mundo, porque a gente vai agradar. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, irmãos, não foi aceito não. Nem todos aceitaram a ele. Por que eu quero ser aceita? Se eu for aceita por Deus, irmãos, é o que importa. Se as pessoas à minha volta só me criticam, irmãos, não me aceitam, me julgam, me humilham, me desprezam, me rejeitam, irmãos, eu não vou importar não, irmãos. O difícil é se fosse rejeitada por Deus. O difícil é se eu fosse rejeitada por Deus, eu não fosse morar no céu. Mas isso aí, irmãos, é só mais um empurrãozinho, irmãos, para mim chegar até onde Deus quer me colocar. Porque há coisas, irmãos, que nós temos que enfrentar para nós chegar, aonde Deus quer. Há processos, irmãos, que nós não vamos entender agora.
Mas quando nós alcançarmos o propósito de Deus, nós vamos entender que aquele processo era necessário na nossa vida. Eu já passei por vários processos e não estou livre de mais não, irmãos. Não estou livre de mais processos. É tantas coisas, irmãos, que não dá para falar. Mas eu estou de pé, irmãos. Aquilo serviu para me fortalecer. Meu primeiro ministério, irmãos, tentou até tirar minha vida. Meu primeiro ministério. Quem é que viu os primeiros vídeos sabe. Primeiro ministério. Eles tentaram tirar minha vida, me expulsou da minha casa, me expulsou da cidade. Fiquei morando 5 anos fora da minha casa. Quando eu voltei, irmãos, eu voltei jogando por terra tudo aquilo. E eu morei lá sozinha, irmãos. Quando os meus filhos vieram para cá, irmãos, eu fiquei lá, irmão, sozinha. Eu fiquei um ano lá sozinha. E aí que eu me fortaleci mesmo na oração, no jejum, na palavra. Eu não perdi um dia de culto, como eu já falei para os irmãos. E aí, irmãos, que o inimigo não teve mais poder sobre a minha vida. Então, irmãos, nós temos que levantar em oração. Nós temos que levantar um clamor dentro da nossa casa. Ungir a nossa casa, ungir tudo que nós usufruímos aqui nessa terra. Como nós sabemos que nada é nosso. Tudo é emprestado. Nós temos, irmãos, que nos levantar em oração. Então, aquele, irmãos, foi um empurrão para mim me apegar mais a Deus. Só que nós não podemos abandonar Deus não, irmãos, porque não abandona nós não. É o ser humano que abandona Ele. Então, nós temos que nos apegar cada vez mais. E eu venci. Morei num lugar que eu passei muita luta. Fui expulsa de casa, passei luta. Eu fui morar onde era a casa do pai dos meus filhos. Passei luta maior ainda. Porque o bairro inteiro se revoltou contra mim. E eu venci, irmãos. Eu venci essas lutas. Vim pra cá e não foi fácil, não. E não está sendo fácil, mas eu estou vencendo. Dia após dia, eu estou vencendo. Eu estou passando esse processo para mim poder alcançar o propósito de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Nós temos que orar, irmãos, porque quando o dia mal chegar, nós estarmos fortalecidos na palavra do Senhor, na presença de Deus. Nós estarmos com a nossa vida no altar. Nós estarmos em comunhão com Deus. Porque o diabo não avisa quando ele vai chegar, não, irmãos. Ele não avisa. Ele está trabalhando há anos, mas ele não avisa quando ele vai chegar. Então nós temos que estar com a nossa ferramenta afiada. Nós temos que estar com a nossa arma na mão, né? Nossa arma, né? A palavra de Deus. Nós temos que estar com essa arma na mão, irmãos. Nós temos que estar preparados. Para que quando aquele ataque chegar, irmão, tentar contra nós estarmos de pé para derrubar ele. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus. Porque, irmãos, o diabo está furioso, irmãos. O diabo quer, mas que quer que eu vá para a prostituição. Ele tenta me pegar à noite para me levar para a rua, no meio da madrugada. Ele tenta, irmãos, me levar para a rua. Eu falo, sai daqui, capeta, na minha vida você não manda. Irmãos. A coisa não é fácil não. Quanto mais você, irmãos, quanto mais nós estamos querendo deixar o pecado, renunciar a todo tipo de pecado, mais o inimigo está se levantando. É por isso que eu falo, tem muita gente brincando com a palavra de Deus, tem muita gente servindo a Deus de qualquer maneira. Não sou santa, sou falha e pecadora. Mas o que tem de crente brincando com a palavra de Deus, irmãos, não é brincadeira. Só que eles estão achando, irmãos, que no dia daquele ataque, Deus vai estar lá para ajudar eles. Não, eles que têm que estar preparados. A ferramenta Deus já deu, ou a palavra de Deus eles já conhecem. Deus vai ficar só olhando. Deus vai ficar olhando. Fala assim, eu te avisei. Eu te avisei, não aparta dos meus ensinamentos, não aparta da minha palavra, não aparta da minha lei. Escreve na tábua do seu coração, para não esquecer. Irmãos, tem muita gente brincando com Deus. Como eu falei para os irmãos, muitos líderes descendo a sepultura, líderes descendo do altar, líderes sendo arrebatados. E eu sei que vai chegar o nosso dia, irmãos. Não é fácil, não. Ninguém vai escapar disso, irmão. Mas nós temos que estar, irmãos, preparados. Como a voz do mestre disse, vinde benditos de meu Pai.
Depois ele disse, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, é o que eu quero e é o que eu desejo para todos nós, irmãos. Se Deus, que é Deus, ele se entristece com aqueles que descem à sepultura e vai para o abismo, imagina nós, irmãos. Deus que é santo, que é poderoso, se ele fica triste, se ele chora por aquela alma que não foi salva, imagina nós, irmãos. Nós temos que chorar, irmãos. Mas não depois de morto. Nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que pregar a palavra de Deus enquanto a pessoa está viva. Depois que morreu, irmãos, não tem mais nada a fazer, não. Mas enfim, né, irmãos? Cada um é cada um. Nós temos liberdade de escolher o caminho que nós queremos seguir. É fácil? Não. Para mim não é fácil deixar o mundo, deixar o pecado. O que é difícil, perdão, irmãos, para mim não é difícil deixar o mundo, deixar o pecado. Para mim o difícil é a gente conseguir um lugar onde prega verdadeiramente a palavra de Deus, onde tem união, tem paz, aonde tem verdadeiros cristãos, onde tem alguém que vem nos ajudar, vem nos estender a mão, dá o ombro para a gente orar quando a gente está passando por luta. A dificuldade, irmãos, é essa, porque já não existe mais, irmãos, já não existe mais. Infelizmente, irmãos, eu tenho que falar, já não existe mais. É raro chegar em uma igreja onde a gente é acolhido, é bem recebido, a gente é compreendido, onde a gente é apoiado, a gente é ajudado. Eu não estou falando, irmão, da dinheiro, da comida, da roupa, do sapato, disso não, irmãos. É nos ouvir, é nos apoiar, nos ajudar a caminhar, nos ajudar a carregar a cruz. Não é também tomar a nossa cruz. É ajudar a gente a carregar a nossa cruz. Porque a palavra de Deus diz ajudar, carregar as cruzes uns dos outros. Mas não é eu entregar a minha cruz para os irmãos ou os irmãos entregar a cruz dos irmãos para mim. Eu ajudo daqui e você me ajuda daí. Amém, meus irmãos? Mas enfim, né, irmãos? Vamos estar buscando, vamos estar, irmãos, na presença de Deus com muita força. Porque o diabo também está vindo com muita fúria. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus? Deus bendito e santo, nesse dia, Senhor, eu estou aqui para apresentar as nossas vidas nas tuas mãos. Venho também te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós cometemos, Senhor, no dia que já passou. O que nós iremos cometer nesse dia, Senhor, que o Senhor possa estar nos perdoando. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos muitos pecados, porque todos estão diante de nós. Perdoa, Senhor, os pecados conscientes e inconscientes. Deus bendito e santo, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Nos dê entendimento, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos alcançar nesse dia, Pai. Nesse dia 11 de março de 2026, Senhor. Que o Senhor possa nos alcançar com a tua mão de misericórdia. Que o Senhor possa nos guardar, meu Pai, como a menina dos teus olhos. Que o Senhor possa nos sustentar, meu Pai, com tua mão de poder. Que o Senhor possa nos esconder, meu Pai, debaixo das tuas asas. Que o Senhor possa, Senhor, nos ocultar, meu Pai, dos nossos inimigos. Ó Deus bendito e santo, assim como o salmista Davi disse, contende, Senhor, com aqueles que contendem conosco. Luta, Senhor, com aqueles que lutam contra nós. Que eles venham ser envergonhados, Senhor. Que eles venham cair por terra, Senhor. O adversário da nossa alma. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo. Ó Deus bendito e santo, nós sabemos, Senhor, que nesse período, Senhor, os macumbeiros recebem, meu Pai, para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir casamento, relacionamento, saúde, vida financeira, vida espiritual. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo. Aonde tiver o nosso nome, meu Pai, na lista para morrer. Aonde tiver o nosso nome, Senhor, para destruição. Ó Deus bendito e santo, aonde tiver o nosso nome, Senhor, para ficar doente, para ficar acamado, para vir a óbito, Senhor. Que o Senhor possa passar com o teu poder, Senhor, e queimar, meu Pai, toda entidade maligna que está sendo paga para destruir a nossa vida e a nossa família. Ó Jesus querido, passa, Jesus querido, lá onde estiver um trabalho arriado contra nós.
Aonde estiver, meu Pai, um projeto maligno para ser enviado contra nós nesse período, Senhor, que o Senhor possa estar desfazendo, que o Senhor possa estar repreendendo. Ó Jesus querido, ó Deus santo e poderoso, que o Senhor possa adentrar, meu Pai, aonde estiver o mal contra a nossa vida, que estiver agindo para nos destruir, Senhor. Causar acidente, causar morte, causar contenda, briga, separação. O espírito das dívidas, o espírito dos vícios, o espírito da doença, o espírito da prostituição, da fornicação, o espírito da contenda em casa, da desunião. Ó Deus bendito e santo, eu te peço nesse dia que o Senhor possa nos alcançar com as tuas mãos de misericórdia, com a tua mão de poder. Eu sei que nós não merecemos nada, nós não somos merecedores de nada, mas nós sabemos que o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou. Ó Jesus querido, Deus santo, eu te peço nesse dia que o Senhor venha nos alcançar com a tua misericórdia. Nós sabemos que os seus olhos, Senhor, está sobre toda a terra. E não há nada que possa esconder dos teus olhos. E não há nada que possa escapar do poder das suas mãos. Ó Jesus querido, vai desfazendo os trabalhos que foi lançado em cima da nossa casa, no nosso quintal, no portão da nossa casa, nas esquinas, nas encruzilhadas, no portão do cemitério, na água corrente, na mata virgem, na cova do defunto, no cruzeiro das almas. Ó Deus bendito e santo, se porventura o nosso nome estiver no corpo do defunto, se o nosso nome estiver na crânio do defunto, estiver, meu Pai, dentro de uma sepultura, ó Deus bendito e santo, que o Senhor possa arrancar. Remova o nosso nome, Senhor, fotografia, peça de roupa, o que quer que seja, Senhor, que estiver, meu Pai, sendo feito um trabalho para destruir a nossa vida, que o Senhor possa desfazer nesse momento. Senhor, vai de encontro aos nossos, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão afastados do teu caminho. Aqueles, Senhor, que estão no mundo que nunca te aceitou, que nunca te reconheceu como único e suficiente Salvador das suas almas. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando os meus irmãos, as minhas irmãs, visita os seus familiares. Jesus, liberta o Gabriel. Jesus, liberta o Gabriel. Jesus, passa com teu poder na vida do Gabriel e repreende esse espírito dos vícios. Faça com que ele sinta nojo desse vício. Faça com que ele não consiga nem lembrar desse vício, Jesus, porque eu sei que todo o poder está em suas mãos. O Felipe, Jesus, liberta o Felipe. Que o Senhor cure, meu Pai, o Gabriel. Eu não sei como que está, meu Pai, o Gabriel, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Senhor, que o Senhor entre lá no hospital, onde estiver o Gabriel, o Senhor repreenda todo o espírito da enfermidade, o espírito da morte que está, meu Pai, lutando contra a vida do Gabriel, que está lutando contra a vida da tua família. Ó Jesus querido, liberta o Felipe, Jesus. Liberta o Felipe, Jesus, dessa droga, dessa maconha, Senhor. Seja lá qual for o vício que ele tiver, Senhor, que o Senhor liberta ele, Senhor, porque ele é teu, Senhor. O Senhor tem uma obra na vida dele. Liberta ele, Jesus, liberta ele, Jesus. Coloca nojo, Senhor. Coloca nojo, meu Pai, dessa droga, desse vício. Liberta o Felipe, Senhor. Busca ele onde ele estiver, Senhor. E liberta ele, Senhor. Toca no estômago dele, Senhor. Toca nas narinas dele. Toca na boca dele. E que mude o paladar dele, Senhor. Aonde ele estiver usando essa droga. Se ele estiver cheirando. Se ele estiver fumando, Senhor. Que o Senhor coloca nojo. Que o Senhor coloca, meu Pai, nojo para que ele venha, meu Pai, parar com esse vício. Deixar esse vício. Repreenda, Jesus. Esse espírito que colocou vício na vida do Felipe. Ó Jesus querido, eu te peço, Jesus. Eu tenho o Felipe como meu filho, Senhor. E por isso eu estou te clamando, Senhor, pela vida do Felipe. Estou te clamando pela vida do Gabriel, Senhor, qual estava enfermo, Senhor. Eu te clamo pela vida de cada irmão, cada irmã, meu Pai. Cada um dos seus familiares, Senhor, que o Senhor possa alcançar eles com teu olhar de misericórdia. Vai desfazendo, meu Pai, toda a obra do mal. Tudo que foi projetado para enviar contra a nossa vida agora nesse período, o Senhor, que o Senhor venha desfazer. Todo o plano, meu Pai, diabólico. Os espíritos que agem na água, que agem na terra, que agem nos ares, que seja repreendido agora, que seja lançado por terra agora. Todo projeto maligno contra a nossa vida e a nossa família.
aquilo que está sendo projetado, aquilo que está sendo concluído, meu Pai, no mundo espiritual para nos destruir, para destruir a nossa família. Oh, Jesus querido, eu te peço que nesse dia, Jesus, que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa desfazer a obra do mal, porque a tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, veio até nós, veio até esse mundo, Senhor, para desfazer as obras do mal. O Senhor se manifestou aqui entre nós, Senhor, para destruir as obras do mal. E nós cremos no poder que há no teu nome, nós cremos no poder que há no teu sangue, Jesus. Jesus, lava o Felipe com teu sangue. Lava o Gabriel com teu sangue. Lava a irmã Penha, meu Pai. A irmã Deia e os seus familiares com teu sangue, Jesus. E repreenda todo espírito da enfermidade. Aquela doença que o médico diz que não tem cura. Pai, o que é difícil para o Senhor, o que é impossível para o Senhor, meu Pai. Não há nada impossível diante do Senhor. Que o Senhor possa nos lavar com teu sangue, nos limpar com teu sangue, Jesus. Que o Senhor possa purificar a nossa alma, purificar a nossa mente e o nosso coração, para que nós venhamos nos santificarmos, Senhor, diante da tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, se manifeste na nossa casa, que a tua luz resplandeça na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Ó Jesus querido, que toda a podridão do inferno que se levantou contra a nossa vida venha cair por terra. Que todo o laço do passarinheiro venha cair por terra. Todo o espírito da inveja, todo o espírito da briga, da perseguição, da fofoca, da calúnia, tudo que foi levantado contra a nossa vida, tudo que foi pago na macumba para nos destruir, Jesus, que o Senhor venha desfazer. Ó Jesus querido, eu te peço que nesse dia o Senhor venha alcançar todos nós, meu Pai. Mesmo que nós somos falhos e pecadores, Senhor, mas nós estamos esforçando, Senhor, para ficar de pé diante do Senhor, para te servir, Espírito, em verdade. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, mas o Senhor disse em sua palavra que o Senhor não veio trazer paz, mas sim espada ao invés de paz. Nos dê sabedoria para manejar a tua palavra, para manejar a nossa espada. Nos dê autoridade no mundo espiritual, Jesus. Nos dê estratégia, nos dê escape, Senhor. No momento, Senhor, de aflição, que o Senhor venha nos trazer um bálsamo, Senhor. Ó Jesus querido, nos alcance nesse dia. Repreenda todo o mal contra a nossa vida. Repreenda tudo aquilo que se levantou para nos destruir, para nos atacar, para destruir a nossa família e os nossos filhos. Colocar no vício, colocar na prostituição, na pornografia, levar para o cemitério, levar para a cadeia, levar para o hospital. Ó Jesus querido, nós sabemos, Senhor, que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas nós sabemos que o Senhor veio para dar vida, a vida em abundância. E nós estamos aqui te pedindo, Senhor, essa vida abundante, essa vida próspera, Senhor, na saúde, Senhor, e em todas as áreas da nossa vida. Porque nós sabemos, Senhor, que é só o Senhor que tem o poder de mudar a nossa vida. E nós não podemos nada sem o Senhor, meu Pai. Nós não podemos nada sozinhos, Senhor. A tua palavra disse, sem mim nada podeis fazer. E é por isso que nós estamos aqui te clamando nesse momento, porque nós sabemos que sozinhos nós não iremos vencer. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor, lutar, meu Pai, no mundo espiritual. Nós não conseguimos vencer esse mundo de trevas, esse mundo de horror, meu Pai. Ó Jesus querido, Deus Santo, passa diante de nós com teu poder, repreendendo toda a fúria satânica e diabólica. Todo o mal que se levantou contra a nossa saúde, contra a nossa família, contra as nossas finanças, contra o nosso ministério, contra o nosso chamado. Ó Deus bendito e santo, guarda os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos. Guarde a nossa descendência, Senhor. Mas quebra toda a maldição hereditária, Senhor. Vai quebrando, Senhor, no mundo espiritual, no plano espiritual, Senhor. Toda ação diabólica, tudo que veio dos nossos antecedentes, dos nossos antepassados, Senhor. A maldição, meu Pai, que veio da nossa família, dos nossos antepassados. Ó Deus querido, nós te pedimos que toda maldição seja cancelada, meu Pai. Toda maldição geracional, meu Pai, seja queimada, seja cancelada. A maldição familiar, dos avós dos nossos avós, Senhor, dos pais dos nossos pais. Toda maldição seja cancelada nesse momento. Que a nossa descendência seja diferente. Que a nossa descendência seja abençoada, seja próspera, Senhor. Que venha te servir, Senhor. Que venha seguir o teu caminho.
Aí eu abençoo, Senhor, a nossa descendência. Eu abençoo a nossa geração. Eu abençoo, Senhor, os nossos filhos, os netos de quem tem netos, Senhor. Porque a partir de agora, Senhor, nós somos uma geração diferente. Nós somos abençoados, nós somos livres, Senhor. Nós não estamos mais cativos, nós não estamos mais, Senhor, presos ao passado, a nossa descendência. Nós somos livres, Senhor, porque nós escolhemos te servir. Nós escolhemos deixar o pecado, abandonar o pecado, a vida errada, Senhor. Abandonar tudo aquilo, Senhor, que o diabo gosta. Abandonar tudo aquilo que o diabo nos oferece. Nós decidimos a partir de agora, Senhor, seguir o teu caminho. Obedecer a tua palavra, Senhor. Fazer a tua vontade. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, mas também não é impossível, porque quem luta por nós é o Senhor, assim como disse o salmista Davi. Contende, Senhor, com os que contendem contra nós. É o Senhor que vai contender, é o Senhor que vai lutar, meu Pai. Também diz na sua palavra, essa luta não tereis, essa peleja não tereis que pelejar, o Senhor vai pelejar por nós, meu Pai. Ainda que o nosso barquinho tão pequenininho esteja, meu Pai, querendo naufragar, o Senhor não vai permitir, porque o Senhor está conduzindo o nosso barco, o Senhor é o piloto, meu Pai, do nosso barco. Ainda que nós, meu Pai, estamos no meio de uma guerra, no meio de um vendaval, Senhor, o Senhor tem o poder, meu Pai, de cessar esse mal. Ó Jesus querido, vai de conta aos meus irmãos, cada inscrito aqui desse canal, que o Senhor possa alcançar com o teu poder, com o teu olhar de misericórdia. Aquele que está desempregado, abra uma porta de emprego. O que está endividado, Senhor, que o Senhor dê condição de pagar essa dívida. Aquele que está faltando alimento, o Senhor leva a provisão, Senhor. Aquele que não tem moradia, concede a ele um lugar digno, Senhor, para que ele venha morar, para que ele venha colocar a sua família, para que ele venha repousar a sua cabeça em paz. Ó Jesus querido, aquele casal que está pensando em separar e divorciar, entra, Senhor, com restauração. Aquela pessoa que está pensando em tirar sua própria vida, o Senhor dê livramento. Aquela pessoa que está doente, que o Senhor leva a cura, Senhor. A pessoa que está no mundo dos vícios, liberta, Jesus. Aquela jovem, aquele jovem, Senhor, que está pensando em fugir de casa para viver uma aventura, Senhor, abra a mente, meu Pai, dessa pessoa. Ó Deus querido, Deus santo, dê sabedoria para os pais, Senhor. Lidar com a situação dos seus filhos, filhos rebeldes, desobedientes, Senhor. Filhos ingratos, Senhor. Filhos que não ouvem o conselho do pai. Filho que não aceita a correção do pai. Se até o Senhor nos corrige, meu Pai. Até o Senhor nos exorta, Senhor. Ó Jesus querido, guarde as nossas crianças, Senhor. Guarde as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, Senhor, a qual está passando muita luta nesse mundo, estão sofrendo, perdendo as suas vidas, Senhor. Crianças sendo abusadas, sequestradas, até mortas, Senhor. Crianças sendo abandonadas, jogadas no lixo, Senhor. Como se fosse algo, Senhor, que pudesse descartar. Ó Deus querido, guarda as nossas crianças. Guarda essa geração, Senhor. Guarda os jovens e adolescentes, proteja todos nós, Senhor, do mais jovem ao mais moço, Senhor. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, visita os orfanatos, casa de apoio, a casa, o abrigo, Senhor, onde tem tantas crianças, tantos jovens, adolescentes, Senhor. Visita o lar dos idosos, Senhor, que também é uma idade que está sendo abandonada, está sendo rejeitada, Senhor. Depois de tanta luta, Senhor, para criar os seus filhos, é abandonado pelos seus próprios filhos. Julgue a nossa causa, Senhor. Julgue a nossa causa. Seja o nosso advogado, o nosso justo juiz. Ó Jesus querido, visita cada hospital, cada maternidade, alcance cada mãezinha que está grávida, que está planejando ser mãe esse ano. Visita aquela mãezinha que acabou de dar à luz ao seu bebê. Visita aqueles bebês, Senhor, agora nasceram com alguma deficiência, com algum problema de saúde que o Senhor possa curar. Aquela mãezinha que está gestante, Senhor, que o Senhor proteja essa criança no ventre dela. Proteja ela, Senhor. Ó Deus bendito e santo. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, aqueles bebês que perderam a sua mãe. Aqueles bebês que nasceram, mas a sua mãe não conseguiu sobreviver. Que eles encontrem uma família, que eles encontrem um lar digno, que eles encontrem amor, cuidado, Jesus. Oh,
Deus Santo, oh Deus bendito, nós te pedimos no teu santo e bendito nome, que o Senhor nos alcance com o teu olhar de misericórdia. Alcance as mães que estão enfermas, que o marido não cuida. Alcance o marido que está enfermo, que a mulher não cuida, que os filhos não cuidam, ninguém quer saber. Ó Jesus querido, tanta gente passando por dificuldade, tanta gente passando fome, passando sede, Senhor, necessitando de roupa, necessitando de calçados, de medicamentos, Senhor, até de um tratamento. Ó Jesus, visita as autoridades desse mundo, para que ele, Senhor, possa fazer alguma coisa, Senhor. Faça alguma coisa por nós, Jesus. Faça alguma coisa pelos doentes, pelos desempregados, por aqueles que estão passando necessidade, passando fome, Jesus. Faça alguma coisa, Jesus. Faça alguma coisa por cada um de nós. Aquilo que nós estamos precisando, Senhor. Porque às vezes nós não sabemos expressar diante do Senhor, mas o Senhor é aquele que sonda a mente e o coração do ser humano. O Senhor conhece a nossa necessidade. Ó Deus bendito e santo, alcance-nos, Senhor, nesse momento. Venha fazer, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Abra os nossos olhos, Senhor, para nós enxergarmos, Senhor, além do que nós podemos ver. Abra nossa mente e nosso coração, Senhor. Nos guarda, Senhor, de todo o poder das trevas. Nos guarda de todo o poder do mal. Livra-nos, Senhor, do vento contrário, da palavra contrária, oração contrária. De todo levante, Senhor, de toda pedra de tropeço. De tudo aquilo que o inimigo está projetando contra a nossa vida. De tudo aquilo que o inimigo está projetando contra a nossa família, contra a nossa casa e o nosso ministério. Nos dê livramento, Senhor. Nos livre dos acidentes domésticos, acidente na rua, acidente no trabalho. Nos livre dos engasgos, AVC, Senhor, dos infartos, dos ataques epiléticos, dos ataques diabólicos, Senhor. Nos livre das internações, das intubações. Nos livre das transfusões de sangue, Senhor, das amputações, dos transplantes, da hemodiálise, Senhor. Nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda a obra das trevas, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser livre pelo poder da tua mão. Espírito Santo de Deus, fica conosco. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso consolador, fica conosco. Não nos abandone. Espírito Santo de Deus, nos fortaleça. Segura nas nossas mãos, Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade, fica conosco. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias eu te dou, Senhor. Glórias eu te dou nesse momento. Que o Senhor nos concedeu estarmos aqui falando contigo. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos alcance, meu Pai, nesse momento. Alcança os meus irmãos, aonde quer que eles estejam, Senhor. Que o Senhor possa alcançar eles, Senhor. Com o teu poder e a tua misericórdia. Obrigada, Jesus, por esse momento. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Amém, meus irmãos. Irmãos, vamos estar orando, irmãos. Assim que Deus permitir eu voltar aqui, eu estarei voltando para estar orando. Amém, irmãos? Porque o diabo, irmãos, a palavra de Deus já fala. Ele veio, senão, para matar, roubar e destruir. E nós temos que estar preparados para destruir ele. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.